Segundo, o que é que não se constitui? Que é o grande problema. Esse para mim, tá? Com todo respeito aos que pensam em contrário, mas estou fixando o nosso posicionamento em abstrato, sem fazer qualquer referência a nenhum fato pretérito e nem mesmo a um fato futuro. Estou tão somente cientificando e é evidentemente a classe política que vai aferir, devidamente assessorada, espero que esteja por profissionais de qualidade, se vale a pena correr o risco. Mas esse inciso segundo que eu vou ler agora é o grande problema, é o grande nó. O que é que ele diz? Não se constitui propaganda eleitoral antecipada a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar da organização, olha aí, para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governo, ou alianças partidárias visando as eleições. O que é que tem acontecido no Brasil inteiro? Inclusive, é uma praxe. E as pessoas, às vezes, têm usado algum tipo de jurisprudência. Têm usado a jurisprudência formal para dizer, é permitido nesse momento, por exemplo, adesões de candidatura, se encontrar os partidos políticos para dizer que estão firmando, vamos dizer aí, essa pré-aliança para essa pré-candidatura, para essa formação do bloco. Aí se utiliza desse, vamos dizer, desse fundamento, desse subterfúgio, me perdoa a expressão, para quê? Para muitas vezes fazer propaganda eleitoral antecipada. Nesse tipo de reunião, mesmo em ambiente fechado, não se pode permitir fogos de maneira nenhuma, fogos girando, não se pode permitir a veiculação externa, é o que eu chamo, não há possibilidade de movimentação externa. Movimentação externa é comício antecipada. Não se pode ter discurso pedindo voto, sob hipótese nenhuma, inclusive não pode ter a participação do povo, não pode ter a participação dos eleitores. Aquilo é uma reunião que é permitida nesse momento para você justamente conversar com os dirigentes partidários. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou presidente do partido, você é de outro. Nós temos mais 2, 3 aqui que estão no estúdio, que são presidentes. Nós vamos se reunir com os demais dirigentes para dizer, olha, esse ano nós vamos lançar uma quantidade X de pré-candidatos a vereador, nós vamos lançar fulano de tal para pré-candidato a prefeito e vamos fazer a nossa movimentação. Mas que não saia da movimentação interna. E esse é o problema. E este magistrado, com todo respeito a quem pensa em contrário, não irá analisar sob o aspecto formal. Não é só dizer, não estou aqui falando de nada em nenhuma das 3 candidaturas, pelo amor de Deus, mas não vou permitir que sob o palio dessa expressão normativa contida no artigo 2º, inciso 2, as pessoas queiram fazer comícios antecipados chamando o povo. Chamando de desejo o povo, enchendo realmente um ambiente desse. Isso não admite sob hipótese nenhuma. Isso, inclusive, eu não vou me meter. Mas depois, não fiquem chorando, não fiquem reclamando que a justiça eleitoral, isso e aquilo, porque vão fazer consciente que estão correndo um risco muito grande. Muito grande mesmo. Porque se houver conexão, inclusive pode se configurar, inclusive com abuso de poder ou com abuso de poder econômico, ou até mesmo, inclusive que é o mais, que acontece mais, pagamentos de quantias altas. O grande problema é que às vezes a estrutura de uma determinada coligação tem tanto dinheiro que o que acontece, meu amigo Marquinhos? É muito simples. Que pagar uma multa, é como eu gosto de brincar às vezes, faz cosquinha, né? A pessoa nem sente. Só que muitas vezes não é só o pagamento da multa, não. Eu aviso, inclusive não estou querendo criar nem nada e nem ser nada, mas estou só dizendo. Pode haver conexão com outras situações previstas, inclusive na legislação, que possam configurar não só a punição da multa. Isso é o inciso 2º. E para fechar aqui, eu sei que já estamos recebendo aqui o aviso de fechamento desse 2º bloco, pelo menos para a gente concluir a nossa ideia, o inciso 3º permite, por exemplo, a realização de prévias partidárias internas, prévias partidárias e suas divulgações pelos instrumentos de comunicação intrapartidária, para a gente ver se viabiliza. Por exemplo, você está dizendo, será que Marcos Antônio é um bom nome? Vamos sentir aqui dentro dos partidos, dentro sondar aqui, né? Sondar. Isso pode também. E quarto, a divulgação de atos de parlamentares, ou seja, aqueles que já são detentores de mandatos políticos e debates legislativos. Desde que, olha aí a restrição da legislação, não se mencione a possível candidatura, ou se faça pedidos de votos ou de apoio eleitoral. Então se vê claramente que isso
não é considerado propaganda antecipada e nem é propaganda. Isso, na realidade, é um ato normal de você poder realizar. Por quê? Porque isso faz parte, inclusive, de todo o processo democrático. Mas não me venham, com todo respeito, querer se adequar somente ao lado formal, quando a Justiça Eleitoral analisará substancialmente se há ou não há, em cada caso, uma propaganda eleitoral indevida, que, repito, não é permitida em momento nenhum neste período do processo. Só será permitida a partir do dia 6 de julho. Mais claro ali, impossível. Tenho certeza que você que está em casa percebeu realmente que não há dúvida, né? A gente já sabe o que é propaganda antecipada e o que não é. Se a gente falar sobre propaganda, a gente nem tem muito tempo. O doutor Eval vai voltar, olha, uma boa notícia, ele vai voltar todo mês, né? Na condição de entrevistado, porque nós vamos ter aí uns 5 ou 6 meses e vamos trabalhar todo mês essa questão para deixar a coisa bem clara, para que você que está em casa possa perceber a informação. E até fiscalizar. Fiscalizar, é isso que eu digo, doutor Eval. Você sabendo, você que está em casa sabendo o que é conduta vedada, o que é proibido, você não vai se deixar enganar, não. Você vai saber, olha, aquele fulano de tal está exagerando, ele está ferindo a lei, e você até de repente, a partir desses critérios, pode escolher um nome de alguém que respeite a lei para representá-lo mais à frente. É até bom a gente falar, né, para a galera que está assistindo, os cursos de eleitoral que tem. Né? Exato. Eu já citei aqui do LFG, viu, doutor? Eu já citei, mencionei. Tem outros cursos também. Tem sim, você pode procurar se informar, né? Isso tudo é cidadania, exatamente. Você saber, conhecer. Tem, depois a produção pega os cursos jurídicos Misael Montenegro, na qual nós somos professores. Inclusive, temos, inclusive, cursos também cursos nessa área. Então é importante que o pessoal busque essa informação, busque justamente essa assessoria, justamente para quê? Para não ter problema, é isso que eu espero. Quando você é bem assessorado, você é bem informado, você não vai ter problema nenhum com a Justiça Eleitoral. Isso vale para candidato e para o eleitor também. Doutor Eval, tem umas perguntinhas aqui que eu vou fazendo para o senhor. O Zé Maria, ele disse se tem alguma multa. Pergunta, tem alguma multa transferir o título para outra cidade? Veja, a transferência em si, não. Porque a transferência, se a gente for analisar, a pessoa se muda por algum motivo, inclusive a Justiça Eleitoral não se mete. E muda de domicílio eleitoral, né? Muda o seu domicílio eleitoral. Se é uma mudança legítima, se é uma mudança, vamos dizer, que acompanha o que está acontecendo na vida do cidadão, ou seja, o cidadão, por exemplo, morava em São Paulo e volta a morar em Mossoró, por exemplo, é óbvio que ele tem direito em ter transferido o seu título eleitoral para exercer a capacidade eleitoral ativa. A Justiça Eleitoral, em que pese estar atrás dessas fraudes, ela tem que estar ligada também no lado de que esse poder ela não pode restringir isso. Evidentemente, as multas acontecem para aquelas pessoas que não estão cumprindo as suas obrigações eleitorais. E a obrigação eleitoral, inclusive, de ir no dia de domingo das eleições vamos dizer, a sessão eleitoral. Porque materialmente votar, não existe obrigação. Eu sempre costumo dizer, não existe, né, essa obrigação material. Existe, professor, não existe, não existe, não. Existe, não, eu vou explicar por quê. Porque eu posso chegar lá e votar branco ou votar nulo. Então, materialmente, eu não tenho obrigação de votar. Eu tenho obrigação formal de ir. Se você não for, se você não justificar o motivo pelo que eu não fui, aí sim é que vai ter multa. Doutor Eval, Sheila, do Belo Horizonte, um abraço para você, Sheila. Vou mandar um abraço também para o Roselito Marinho, sempre nos acompanhando lá no Van Rosário. Falando de alô, vou mandar alô para vários amigos aqui. Antônio Domingos, que nos assiste, grande empresário de veículos. Silvio Viana, amigo também da Raio de Sol. Tem também nosso amigo Leon Berg, está nos assistindo, Janilde, toda a galera do Ariçala, muita gente acompanhando, não é? Muitos amigos nossos que assistem, que a gente aproveita, inclusive, para registrar, não é? Formalmente, como o Roselito Marinho. O Roselito Marinho, acho que é desde o primeiro programa que ele nos acompanha aqui. Sempre está conosco. Agora, a Sheila do Belo Horizonte, doutor Eval, quer saber o seguinte: se pode ser mesária, né? Mesária. Você pode trabalhar na eleição, que bom, né? Pode, e o que fazer? Que coisa interessante, né? Viu, Sheila? Eu fico encantado quando eu vejo alguém do povo querendo ser mesário. A gente quer demais essas pessoas que, inclusive, têm o desejo material de trabalhar, de ajudar justamente para formar materialmente a cidadania. Nós vamos abrir o período de inscrição e, desde já, eu lhe oriento, Sheila, a você procurar a gente no cartório eleitoral, procurar o chefe do cartório, Luiz Sérgio, que, inclusive, também virá aqui, procurar o Márcio, que é o chefe da 33ª zona, enfim, procurar saber em que zona
ela é eleitora para que a gente possa colocá-la como mesária. É muito importante. Claro que tem algumas restrições. Evidentemente, ela não pode ser parente de nenhum candidato, ela não pode ter nenhuma ligação política, é evidente, tem algumas restrições que o Código Eleitoral traz, mas o que eu acho bonito é ver alguém do povo já se candidatando, já querendo justamente ser mesário. Na sua pessoa, eu saúdo todas as pessoas que também procurem a justiça eleitoral, é o que a gente chama de mesário voluntário. Nós vamos precisar do apoio, da força de vocês, para a gente fazer uma eleição boa, uma eleição tranquila aqui na nossa cidade.